Bem-vindo à Taverna do Último Andar. Hoje eu vou te contar a história de uma missão que, lá embaixo na torre, todo mundo chama de limpeza tranquila. Ratos, gosmas, goblins fracos, coisa de iniciante, coisa que ninguém leva muito a sério. Ou pelo menos, era para ser assim. O nome do aventureiro era Darin. Guerreiro novato, nível baixo, espada recém-comprada numa loja duvidosa. Ele entrou por aquela porta com 3 coisas: uma quest de limpeza, uma parte montada às pressas e a certeza de que nada podia dar muito errado num andar tão baixo. Sente-se, sirva-se e ouça a versão dele. Meu nome é Darin. E essa é a história de como uma simples limpeza de andar quase acabou com a minha primeira party, antes mesmo da gente chegar no nível 10. Era cedo. A luz do cristal central da cidade ainda tinha aquele tom meio azulado de manhã. Eu estava parado na frente do quadro de missões da guilda, fingindo que sabia o que estava fazendo. As missões mais difíceis gritavam comigo. Andar 27, necromante desaparecido. Andar 34, boss não catalogado. Andar 19, escolta em área amaldiçoada. Só de ler eu já perdi a HP mental. Foi aí que a Mira chegou, andando rápido demais pro tanto de barulho que o arco dela fazia nas costas. Ela olhou pra mim, olhou pro quadro e perguntou: "Você tá encarando o quadro como se ele fosse te pagar mais se você ficar olhando? Achou alguma coisa?" Eu respondi: "Achei um monte de jeito idiota de morrer antes do almoço." Logo depois veio o Tilo, segurando um grimório quase maior que ele. "Relaxa, missão difícil é para quem tem seguro de vida. A gente tá procurando o quê? Algo entre não humilhante e não suicida?" Hannah chegou por último, com aquele jeito calmo de sempre. "O que a gente realmente precisa é de uma missão que pague a comida da semana e que não mate ninguém, de preferência nessa ordem." Foi então que eu vi o papel. Uma folha meio amassada, meio torta, pregada num canto do quadro, como se alguém tivesse colocado ali de última hora. Eu puxei e li em voz alta. Missão: limpeza do andar 5. Tipo: infestação de goblins e ratos. Recompensa: pagamento por criatura eliminada. Nível recomendado: baixo. Tilo quase deu um pulo. Pagamento por criatura? Isso é a definição de farm. É dinheiro infinito. Mira sorriu. E andar 5 é quase tutorial. Perfeito pra gente. Hannah se aproximou, franzindo a testa. Aqui no rodapé, observação: relatos de organização incomum entre as criaturas. Ela repetiu devagar. Organização incomum. E ninguém achou isso estranho? Eu olhei pra ela, depois pro quadro, depois pra minha bolsa quase vazia. Olha, se tiver Goblin fazendo reunião de estratégia, a gente mata primeiro o que estiver falando mais alto. É isso. Ou passar a semana inteira comendo sopa aguada na taverna. Mira deu um tapa de leve no meu ombro. Viu? Ele já tá pensando como um líder. Tilo completou. Eu tô pensando como alguém que quer XP. Eu topo. Tá, eu vou junto. Mas se tiver alguma coisa errada nesse andar, eu vou ser a primeira a dizer: eu avisei. E, claro, ela realmente ia ser. O elevador arcano desceu suave, com aquele som de engrenagem misturado com magia. Quando as portas se abriram, a interface marcou: você entrou no andar 5, zona de limpeza. Objetivo: reduzir a presença de criaturas hostis. Parecia simples. O corredor à frente era úmido, com paredes de pedra cobertas de musgo. Dava para ouvir o som de algo raspando, roendo, sussurrando lá longe. Mira puxou uma flecha, já posicionando no arco. Se a infestação for grande mesmo, essa missão vai ser ótima para o meu contador de abates. Tilo abriu o grimório. E para o meu contador de mana vazia, mas tudo bem. Hannah ajustou o cajado. Eu levantei o escudo. Nos primeiros minutos, era exatamente o que eu esperava de uma limpeza. Um rato saía de um buraco, flecha da mira. Um goblin pequeno corria gritando.
bola de fogo do Tilo. Um chegava perto demais. Meu escudo e minha espada resolviam. Hannah vinha atrás, curando arranhões e resmungando sobre imprudência. A cada grupo abatido, o sistema marcava: criaturas eliminadas, mais 5. Recompensa parcial acumulada. Tilo ria. Eu falei, farme! A gente devia ter vindo nesse andar antes. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Depois de limpar 3 salas, chegamos a um corredor mais estreito. No fim, em vez de uma passagem aberta, tinha uma porta. Eu tentei brincar. Talvez o contratante tenha exagerado na organização incomum. Ou talvez a gente devesse bater antes de entrar. Mira levantou o pé. Eu bato. Ela deu um chute. A porta improvisada estourou para dentro com um estrondo. Lá dentro não tinha tesouro. Não tinha armadilha brilhante. Tinha um mapa. As paredes da salinha estavam rabiscadas com carvão e tinta vermelha. Um desenho tosco do andar. Corredores, salas, setas. Pequenos símbolos representando grupos de goblins e ratos. Hannah chegou primeiro. Eles marcaram patrulhas. Aqui, ó. Sinais repetidos nesses corredores. Isso é horário. Rotina. Mira passou a mão nos rabiscos. Eles dividiram o andar em áreas. Zona de comida, zona de descanso. E isso aqui... Ela apontou para um círculo mal feito, com vários riscos convergindo para o mesmo ponto. Parece um ponto de encontro. Tilo riu, sem graça. Então, deixa eu ver se eu entendi. Alguém ensinou goblins a fazer... logística? Eu não queria pensar muito nisso. Não importa quem ensinou. A missão é limpar o andar. Mapa ou não, a gente continua. Hannah suspirou. A gente continua. Mas, a partir de agora, assume que eles sabem que a gente existe e que eles também sabem andar em grupo. Eu devia ter prestado mais atenção nessa parte. Depois de mais corredores e combates, chegamos na sala principal. Maior, teto mais alto, tochas melhor posicionadas. No centro, um goblin um pouco maior que os outros, com pedaços de armadura humana presos no corpo. Na mão, uma lança torta. Atrás dele, um estandarte improvisado, com um símbolo desenhado. Hannah murmurou. Esse símbolo, eu já vi na cidade. Não deu tempo de pensar. O goblin gritou. Os outros avançaram. A luta começou. Ele não era forte como um boss de andar alto, mas também não era fraco. Sabia recuar, se esconder atrás dos outros, esperar a gente gastar recurso. Mira disparava flecha atrás de flecha. Tilo queimava o chão. Eu defendia o que dava. Hannah quase não tinha tempo de respirar entre uma cura e outra. No fim, o goblin maior caiu, preso pela minha espada e pela flecha da Mira ao mesmo tempo. Silêncio. Tilo se aproximou do estandarte. Não é símbolo de goblin. Isso aqui é muito bem desenhado para ser deles. Hannah pegou um pedaço de papel rasgado no chão. Gente, isso aqui é um pedaço de contrato de missão. Ela virou o papel. No canto, é o brasão do mercador que postou a nossa quest. Um frio subiu pelas minhas costas. Então, os goblins estavam usando bandeira com o símbolo do nosso contratante? Mira cruzou os braços. Ou alguém entregou esse tecido para eles. Alguém que sabia exatamente onde eles estavam e como eles viviam. O sistema cortou o clima. Objetivo principal concluído. Criaturas restantes no andar. Alto. Recomenda-se varrer as rotas de fuga. Tilo sorriu. O sistema tá mandando a gente farmar ainda mais. Eu não vou discutir com ele. Hannah guardou o papel. Então a gente termina o trabalho. Mas quando voltar para a cidade, alguém vai ter que explicar esse símbolo. O plano parecia simples. Seguir pelos corredores, limpar hordas pequenas, ganhar recompensa por criatura e ir embora. Mas cada sala que a gente limpava, a sensação estranha aumentava. Era como se os grupos de goblins não estivessem espalhados, estivessem sendo empurrados para uma única direção,
para um ponto de encontro. Até que, num corredor longo, com pouca visão, aconteceu. As tochas acenderam ao mesmo tempo. Gritos ecoaram. Pés pequenos batendo no chão. Goblins na frente. Goblins atrás. Ratos saindo das rachaduras nas paredes. Mira gritou. Era isso o círculo no mapa! Ponto de encontro! Tilo ergueu o grimório, tremendo. Eles empurraram a si mesmos para cá? Ou alguém guiou? Hannah respondeu. Não importa agora. Se a gente não segurar, a missão termina aqui. O combate foi diferente de tudo que eu já tinha visto. Goblins tentando cercar. Alguns recuando para abrir espaço para os outros. Ratos indo direto nos pés da Hannah, tentando derrubar nossa única healer. Eu lutava mais por instinto do que por técnica. Em algum momento, eu perdi a mira de vista. Só ouvia flechas, gritos, aço batendo em osso. Até que veio um silêncio errado. Uma flecha caiu ao meu lado, sem força, sem alvo. Eu me virei. Mira estava de joelhos. Uma lança cravada entre as costelas, bem abaixo da armadura de couro. Os olhos ainda abertos, mas já vazios. Hannah gritou. Mira! Tilo explodiu em magia. Vocês não vão levar mais ninguém! Eu queria prometer que a gente ia sobreviver, que ia valer a pena. Mas tudo o que deu para fazer foi levantar o escudo e continuar batendo, até o último goblin cair. Quando o silêncio veio de verdade, era pesado. O sistema, indiferente, só disse: criaturas eliminadas. Suficiente. Infestação do andar, controlada. Missão, concluída. A gente voltou pro elevador carregando o corpo da Mira. O brilho azulado do cristal central da cidade nunca pareceu tão frio. O mercador estava esperando na guilda. Gordo, bem vestido, sorriso treinado. O mesmo brasão do estandarte bordado no colete. Oh, mas vejam só! Voltaram vivos! E com cara de quem trabalhou duro. E então, infestação controlada? Eu joguei o estandarte na mesa. Eles estavam usando o seu símbolo. Tinha mapa nas paredes, patrulha, ponto de encontro. Isso não era infestação, era treinamento. Ele olhou pro pano, depois para mim e sorriu. Meu jovem, goblins imitam tudo. Se eu usar sua cara numa bandeira, isso faz de você o treinador deles? Ele fez um gesto com a mão. O sistema respondeu. Missão, marcada como concluída. Recompensa transferida para a party. Moedas apareceram na nossa bolsa. Números subiram na interface. Nada disso trouxe a mira de volta. Hannah apertou o cajado. Você sabia que eles estavam organizados? Essa missão não era de limpeza, era de experimento. O mercador deu de ombros. A torre é cheia de experimentos, minha jovem. Alguns a gente entende. Outros só paga para alguém limpar o resultado. Ele ajeitou o colete. O contrato foi cumprido. Vocês têm ouro. Eu tenho meu andar limpo. E os goblins? Bem, os que sobreviveram vão aprender com isso também. Ele se virou, encerrando o assunto. O sistema não marcou nada como errado. Nenhuma infração. Nenhuma penalidade. Só mais uma missão cumprida. E foi por isso que, naquela noite, eu subi até a taverna do último andar. Eu não fui lá por bebida, nem por recompensa. Eu fui porque precisava que alguém ouvisse essa história e lembrasse da Mira. Porque se eu não contasse pra ninguém, a missão ia continuar sendo só isso. Limpeza do andar 5. E nada mais. Darren me contou essa história sentado bem ali, naquela mesa, perto da janela. Ele deixou o estandarte comigo. Disse que não queria mais olhar para o símbolo. E eu entendi o motivo. Porque esse brasão não apareceu só na história dele. Eu já tinha visto o mesmo símbolo em relatos de outros andares. Goblins organizados demais, bandidos equipados demais,
Monstros que claramente estavam sendo conduzidos por alguém com dinheiro e interesse. Mas a torre não marca nada disso como crime. Para ela é só mais um ajuste no ecossistema. Ela nem pestaneja em escrever. Missão concluída. Recompensa paga. Enquanto alguém, em algum lugar, conta o número de corpos. Eu enchi o copo do Darren mais uma vez. Ele perguntou com a voz baixa. Então, foi só azar? A gente caiu na missão errada? Eu respondi a única coisa honesta que existe aqui em cima. Na torre, não existe missão certa. Só existe missão em que você volta ou não. Olhei para o símbolo no estandarte, marcado de sangue seco e fuligem. E quando você vir esse brasão de novo, lembre da mira e pergunta para si mesmo: quem é que realmente está limpando o andar? E quem é que está só empurrando as peças no tabuleiro? Se você chegou até aqui, significa que sobreviveu a mais uma história da Taverna do Último Andar. Lembre-se disso. As missões mais perigosas nem sempre falam de andares altos, boss lendário ou maldição antiga. Às vezes, o que mata primeiro é a missão fácil demais no andar baixo. Se quiser ouvir mais relatos de aventureiros, de quests simples que deram muito errado e de símbolos que insistem em aparecer onde não deviam, deixa o like, se inscreve e comenta que tipo de história você quer ouvir da próxima vez. A torre é alta, as dungeons são muitas, e sempre tem alguém achando que vai ganhar ouro fácil. Aqui na Taverna do Último Andar, a gente sabe como essas histórias costumam terminar.